Os ingleses fumam cachimbo, com uma nota prévia que é exatamente a que está na edição do ano passado dos poemas do Almada Negreiros, em que, pela primeira vez, este poema foi publicado segundo o manuscrito original. Os ingleses fumam cachimbo. Poema manuscrito, coleção particular, em papel pautado e timbrado. Restaurant Weber, 21 e 23, Rue Royale. Recortado parcialmente e sugerindo a ordem de leitura pela direção da grafia. Enviado de Paris por carta, datada de 15 de juin 1919, a Maria Adelaide Bournet Soares Cardoso. Publicado em Obras Completas, 1971, a partir de uma cópia existente nos cadernos da destinatária, com indicação, escrito em Paris em 1919. Edita-se agora pela primeira vez a partir do manuscrito original. Numa carta de Paris, enviada a 24 de maio de 1919, às minhas muito queridas amiguinhas de Portugal, Almada propõe a criação de um órgão representativo das ideias do nosso clube, que será um jornal onde apenas têm direito de colaborar os sócios fundadores do clube e os sócios eleitos por unanimidade entre os sócios fundadores. E diz mais à frente sobre o jornal: não é obrigatório ter título, e se tiver, não é obrigatório vir ao princípio. Pode vir onde a gente quiser, no meio, no fim, ao lado, à banda, atravessado, uma letra em cada página, etc. Como a gente muito bem quiser. Enfim, é um jornal de futuro, o jornal do nosso clube. Já tem imensa colaboração minha. Já tem um folhetim trágico da Grande Guerra, com passagens tristes e outras sentimentais e outras que fazem chorar alto. A frase mais bonita é a seguinte: os ingleses fumam cachimbo. Esta frase vem logo ao princípio e é repetida muitas vezes durante as descrições das batalhas ao ar livre. Ao doutor António Zé de Almeida, Paris, de 15 juin 1919. Sim, Paris. Os ingleses fumam cachimbo. Fumam de dia, fumam de noite. L'homme à pipe, Englishman. Há cachimbos grandes, cachimbos pequenos, cachimbos solteiros, cachimbos casados, cachimbos de ópio, cachimbos de barro. Os ingleses fumam cachimbo. É natural. As inglesas são de âmbar e os ingleses fumam cachimbo. Cachimbo de Moira, Constantinopla, Canal de Suez. As inglesas são de caoutchouc, são de Inglaterra. O meu avô fumava cachimbo e não era inglês. Era uma vez um rei escocês que fumava cachimbo. Era de outra vez um rei inglês que não fumava cachimbo. Conheci uma preta, meio pateta, que fumava cachimbo, casada com um inglês que não fumava cachimbo. Tinha 3 filhas, 3 maravilhas. Eram cachimbos. Eram 3 cachimbos. Cada uma era um cachimbo. Uma era loira, outra era morena, a terceira era amarela e não havia mais do que 3. Filhas da preta e do inglês que não fumava cachimbo. Mas que fumava sem ser cachimbo, fumava Antonino. Exceto ao domingo, que fumava cachimbo. Mais a mulher que era preta, que fumava sempre cachimbo, mesmo que não fosse domingo. Tanto a preta como o inglês tinham cara de cachimbo. E as filhas eram cachimbos, ainda com o preço da loja. Uma custava um tostão, a outra custava meio tostão e a terceira era reclame. Não era para vender, era de borla. Apesar de tudo, os ingleses fumam cachimbo e bebem whisky. E dizem all right, e dizem goodbye, e dizem asneiras. Já havia um cachimbo parecido comigo. Quis comprá-lo, não me venderam. Disseram que era o retrato de um egípcio. Tinha os olhos muito grandes e era florado de verde. Toda a gente se fartava de rir com o diabo do cachimbo parecido comigo. Há sempre muita gente diante da montra onde está o cachimbo. O meu avô Adelaide não era inglês e fumava cachimbo. Tinha 10 cachimbos.
O primeiro cachimbo foi comprado no México com pele vermelha. Era um cachimbo muito forte, sabia andar a cavalo e tinha um anel de zinco com as iniciais OPPEUGH. O que queria dizer: o pai Plácido é um grande homem. Mas ninguém acreditava. E no fim, o pai Plácido não foi um grande homem e todos acreditaram. O pai Plácido não fuma cachimbo. O segundo cachimbo era de miolo do pão. Era um cachimbo para o guarda-portão que fumava cachimbo quando guardava o portão. O terceiro cachimbo era de bambu e tocava flauta quando chovia no jardim. Usava óculos e esteve em Berlim e não gostava de mim. O quarto cachimbo era de sal, pouco conhecido em Portugal, mas não sabia mal, apesar de saber a sal. O quinto cachimbo era de tinta, mas infelizmente não sabia escrever. O sexto cachimbo era de pau. Não era mau, mas fumava inglês. O sétimo cachimbo era maluco. Punha-se a rir e cantava como ao cuco. O oitavo cachimbo cheirava mal, era muito antigo e tinha pertencido a um fulano de tal de Portugal. O nono cachimbo era a fingir. Era a fingir cachimbo, tinha uma surpresa de carnaval. O décimo já me não lembra, mas aqui está a razão, porque os ingleses fumam cachimbo verde.